Você voltou? Então fique aí, porque o canal é bom. É o canal Rabi Lopes, canal de variedades com cosmovisão cristã. E você está aqui porque você tem bom gosto. Você é o suprassumo do conhecimento. Você está procurando coisa boa. É por isso que você veio parar aqui. Então tá na hora de se inscrever no canal. Então o assunto aí é quente, né não? O Jesus negão dos russos. Do nada, o Putin aparece. Olha, tem uns segredos aqui que vão abalar a humanidade. Eu tenho aqui as imagens de Jesus. Jesus era negro. Que o Putin... que o Putin quer com isso, gente? Vou te revelar o que ele quer, tá? O nosso vídeo hoje não é especificamente sobre o que ele quer, embora seja importante a gente saber pensar sobre isso. Os eventos do mundo não são sem conexão. Não são, não. Não há evento sem conexão, assim, do nada. Ah, tá aqui o Jesus negão, oh, descobrimos, é negão. O nosso vídeo é sobre se isso tem alguma importância para nós, se isso vale a pena se debruçar, porque tem muita gente festejando. Tu tá festejando o quê? Quem fica muito contente na hora dessa? O pessoal da militância, aquele pessoal que não sabe viver sem uma militância. Militância, eu quero uma para viver. Qual é a militância da vez? Eu preciso de uma militância porque eu não sei mais viver. Eu não tenho vida própria. Minha vida depende de qual é o assunto sobre o qual eu vou militar esses dias. Então tá toda uma turma aí comemorando e uma outra turma preocupado. Ora, se você está preocupado, você não entende nada sobre a pessoa de Jesus. Não importa. Que diferença faz? Se fosse negão, se Jesus fosse negão do cabelo liso, como está lá nas gravuras russas do século XIV, eu vou ter que fazer um vídeo só dizendo por que elas são do século XIV. Vou ter que fazer um vídeo só sobre aquilo. Mas se fosse, que diferença isso faz? E se fosse japonês? Mas para o pessoal da militância, não me assusta se daqui a pouco aparecer um Jesus de cocar. Um Jesus que come tacacá e açaí com farinha, não é? Farinha do arini, farinha d'água. Ai, meu Deus do céu. Vamos aqui, vamos tentar. Eu vou montar a pele de Jesus na sua frente. Eu não sou antropólogo, mas os dados estão aí, né? Isso está gerando uma grande polêmica, aí o pessoal está exagerando um pouco, diz que as bases cristãs estão sendo abaladas. Não estão sendo abaladas de coisa nenhuma, gente. E outra coisa, muita coisa que se diz sobre a relação da África com Jesus, com a igreja cristã, eu já tenho dito. Jesus é o lourinho europeu? Não é. O cara que carregou a cruz de Jesus era negro, Simão Cirineu? É sim, Cirene é norte da África. Grandes teólogos cristãos eram negros e dali, sim, Agostinho era negro, sim. Alguns dos primeiros líderes da igreja cristã eram negros, sim. Aquela igreja de Antioquia, que tinha uma equipe pastoral que mandou Paulo e Barnabé como missionários pelo redor do mundo, tinha 2 negros na sua formação. Tinha o Níger e o Lúcio de Cirene. Níger quer dizer negro, Cirene é norte da África. Tudo isso eu tenho batido e rebatido, isso não é o problema. O problema é esse Jesus russo. De repente um russo agora sabe das coisas. Tem um provérbio antigo que diz assim: os inimigos dos meus inimigos são meus amigos. Se fosse os americanos revelando, talvez não tivesse o mesmo impacto. Mas o russo, que é inimigo do americano, que num certo sentido, o russo que também é inimigo do judeu, esse aí eu quero ouvir. Eita, Jesus é negão. Jesus é negão, qual a cor de Jesus? Bom, primeiro, Jesus é judeu. Judeu da Judéia, judeu raiz. Não é como o judeu askenazi europeu, que muita gente diz que nem é judeu, né? Askenazi. Aliás, parece que askenazi em hebraico é Alemanha.
Mas isso é uma outra polêmica. Deixa essa briga aí para os judeus Askenazi e os judeus Sefaradi, que o cearense chama de Safadim. Tenho nada a ver com isso. Tenho nada a ver com isso. Ele é judeu. Quais são as características de um judeu? Algumas comum partilhadas, né? A clássica, né? Nariz avantajado. Um nariz assim de Rafinha Bastos, um nariz de Roberto Justus, um nariz de Luciano Huck, provavelmente, né? Dizem que uma das primeiras missões da mãe judia é dizer: meu filho, seu nariz não é grande. Meu filho, seu nariz não é grande. Todos os dias. Ela tem que convencer o garoto de que o nariz não é grande. Talvez olhos de castanhos para preto, olho castanho, olho preto. Ok, um judeu aí que partilha historicamente essas características. A terra onde ele nasceu é África? Não é. A terra onde ele nasceu gerava negão? Não é. Israel não é África, Judá não é África, Belém da Judeia não é África. Você pode dizer assim, mas é colado. Sim, é colado pelo Egito. Egito é uma quase não África, porque tu não vai me dizer que os egípcios são negão, né? Os egípcios são uma espécie de África não muito negra. Então, da África para o Egito dá uma mudança, do Egito para Israel dá outra mudança. Ok, eu quero trazer 4 elementos para você. 4 elementos. O primeiro elemento é esse. Ele é judeu. É loirinho? Não é. Abrindo aqui um parênteses, quem é culpado do negócio do loirinho? Quem é o grande culpado do loirinho do olho azul, do Jesus galeguinho do olho azul? O grande culpado do galeguinho dos olhos azuis é a Igreja Católica, que europeizou o Salvador. O Filho de Deus demonizou o resto do mundo e europeizou. A ideia de música clássica tem a ver com isso. Clássica é o que vem da Europa, o resto não é claro. Desculpa, a ideia de música sacra. O resto não é tão sacro assim. E o cristianismo não católico, grande parte dele, leva muito a sério o segundo mandamento, que diz: não farás para ti imagem de escultura. Não farás, não era para fazer. O pessoal lá que o Putin achou que fez a imagem também está errado, não vale. Século XIV, meu irmão, é 1400 anos depois. Jesus é do século I. Como é que você me pega uma imagem se você não tem não tem um celular, não tem uma filmagem, não tem uma câmera, não tem nada, você não tem nada. E me aparece 1400 anos depois com uma imagem dele negro. Nem o lourinho, nem o negão tá valendo. Ok? Mas vamos pegar os 4 elementos para a gente montar aqui a aparência de Jesus. É judeu. Ok. É queimadinho do sol? É queimadinho do sol porque a vida dele não era praticamente no ar-condicionado. Ele percorreu todas as regiões da Judéia, todas as regiões da Pérea. Ele percorreu geral, pregando a palavra. Muitas vezes a barco, sol do mar é pesado, né? Muitas vezes a pé. Então, o segundo elemento tem a ver com um descendente, aquele de quem Jesus é descendente, né? Que é Davi. E Davi, quando foi apresentado a Saul, em 1 Samuel 16, a Bíblia diz que Davi era ruivo. Opa! Tá misturando agora o negócio. Ruivo, belos olhos e boa aparência. Não posso tirar isso lá da Bíblia. Na linhagem de Jesus tem um ruivo. Um dos seus tataravôs, que é Davi, que ele vem ali naquela sequência, é um ruivo. Tem ruivo negão? Não tem. Ok, não esquece disso. Davi é ruivo. Um outro elemento tem a ver com o próprio Abraão, que é o pai de toda essa gente. Abraão, de onde é Abraão? Qual é a cor da pele de Abraão? Abraão é caldeu. Ele vem de Ur dos caldeus, vem daquela região. Não necessariamente de Ur, mas daquela banda, né, de Teerã, etc. Caldeia é Babilônia. Babilônia é Iraque. Então, Abraão
Era para ser um iraquiano típico. Como é um iraquiano típico? É negão? Não é. É loirinho, galeguinho, católico, do olho azul, europeizado pela Igreja Católica? Não é. Aliás, a Igreja Católica pode até se defender, dizendo assim, não foi a Igreja que fez essas imagens, que europeus, foram os artistas. Foram os artistas. Só que quando você chega dentro de uma igreja católica, você vê algumas das imagens, nem vou falar daquela do crucifixo, você vê o Senhor morto, uma escultura grande do Senhor morto. Ele é europeu, ele é brancão, ele é europeu, do olho azul. Vamos voltar aqui o negócio do Abraão. Abraão é iraquiano. Então nós temos um judeu raiz, Jesus, que é descendente de um ruivo, que é descendente de um iraquiano. E eu falei que vou botar 4 elementos para você montar aqui a aparência de Jesus. E vamos montar o quarto elemento, vamos colocar o quarto elemento que falta, tem uma mulher. Vamos botar uma mulher na parada? Vamos botar Ruth. Ruth, a Moabita, de Moabe. Ruth, que não é judia, mas entrou para a linhagem de Jesus Cristo, a linhagem que tem 4 mulheres, né? 4 ou 5, né? Uma é prostituta, 2 são adúlteras, uma é moabita, os moabitas foram amaldiçoados, né? Mas os moabitas vinham ali mais ou menos da Jordânia. Se vem da Jordânia, que é colada ali também, significa dizer que é uma mulher árabe típica. Então vamos montar para ver o que dá aqui a cor de Jesus? Montar. Um judeu típico, bronzeadão, nariz de conquistador, né? Nariz acentuado, nariz de conquista, né? Como dizem por aí. Um iraquiano e uma mulher árabe típica, e no meio disso tudo, um ruivo. Vai dar um lourinho? Não vai. Vai dar um negão? Também não vai. Faça as suas contas e chegue a uma conclusão. Agora, para você faria diferença se Jesus fosse japonês? Nenhuma. Para mim, nenhuma. Eu creio no Verbo eterno, no Logos eterno. Para mim, a imagem de Jesus, e eu não devia fazer ela nem de preto nem de branco, para mim a imagem de Jesus é uma silhueta humana, é o Verbo que se fez carne, é como um de nós, de altura de humano comum, de aparência de humano comum, não faz diferença nenhuma. O que é importante para mim é que ele foi para a cruz. Agora, qual é o interesse do Putin? Eu vou falar do ponto de vista político. Quem é o grande inimigo do Putin hoje? A Europa. Putin está, eu acho que Putin deve, a menos que ele tome remédio, ele está sem dormir. Ele está dormindo muito mal. Porque quando você administra uma guerra, onde vão morrer milhares de pessoas, em alguns casos milhões, quando você administra uma guerra e o inimigo está às portas, e você tem possibilidade de rebeliões, e junto a isso você começa a ter ataques terroristas, como ele começou até agora, você não dorme direito, você não está bem, você está na linha do desespero. E quem é o grande inimigo do Putin hoje? É a Europa. Né? É a OTAN. E por extensão os Estados Unidos, que é a Europa. Os Estados Unidos é a Europa, na sua essência, é um país europeu, né? Do outro lado do mundo. E aí, é como se Putin estivesse atacando a Europa. É como se ele estivesse semeando um pouco mais de ódio contra o grande homem branco, conquistador europeu. Essa imagem não vai mudar em nada a história do cristianismo, até mesmo porque ela é de 1400 anos depois de Jesus, então não há prova nenhuma de que Jesus tenha sido dessas cores. Mas voltando para nós, para você é importante que Jesus seja preto ou branco? Você precisa de uma militância branca? Você precisa de uma militância preta? Ou você precisa de Jesus, o Verbo que se fez carne,
como um ser humano daquela região, nós não podemos negar os fatos. Ele é filho daquela região, de pessoas daquela região, portanto, com uma aparência daquela região. E é isso que se importa para nós. A Bíblia diz que, na plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Essa é a minha militância. E esse filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, derramou sua alma na cruz em sacrifício por nós. O resto é militância e palhaçada. E esse foi mais um vídeo do canal Rabi Lopes. Tá bom? Fez as contas aí? Misturou o iraquiano com uma mulher árabe típica, um judeu raiz bronzeado do nariz avantajado, no meio de tudo bota um ruivo. O que sai? Dá teu jeito, monta aí. Valeu.